Só que antes de estilizar aqui o nosso header, galera, o que eu vou fazer? Quando eu coloquei essa foto aqui do lobo, a gente não tinha ainda a nossa folha de estilos definidas, né? Então eu acabei colocando um estilo inline, né? Que a gente aprendeu. Então eu acabei limitando aqui a nossa foto aqui do lobo, né? O máximo de largura de 80 pixels, tá? Então eu vou arrancar ele daqui, porque a gente vai fazer tudo no nosso estilos.css. Arrancando e salvando, ele vai ficar 100%. Então agora eu vou lá no meu header, né? Ou seja, eu vou lá no meu estilos.css e vou chamar a propriedade header img. Então, por exemplo, se eu inspecionar aqui a foto do lobo, a gente sabe, né, que dentro do meu header eu tenho a minha tag img e eu vou conversar com ela agora, tá? E para ficar organizado, pessoal, a gente pode até utilizar o conceito de comentários, né, que a gente aprendeu. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, seção header asterisco, dou a minha barrinha aqui, e aqui eu já vou chamar o meu header img. Eu quero conversar apenas com o logo aí do lobo. E vou falar o seguinte, que ele vai ter aí o máximo de largura, né, o max width de 100 pixels. Feito isso, a gente já tem aí esse ajuste refletido. E agora eu vou falar apenas com o meu header, tá? Então, eu vou falar para o meu header, pessoal, que ele vai ter aí um background color, né? E eu não vou escolher nenhuma dessas cores aqui. A cor que eu vou colocar aqui, pessoal, é de uma tabela de cores que eu tenho aqui e vou compartilhar com vocês, tá? E eu escolhi uma cor qualquer aqui, que eu vou pegar ela e colocar aqui no meu background color. Então, feito isso, vou dar o ponto e vírgula, volto aqui para o meu projeto, salvo, a gente já vê aí essa alteração. E depois, pessoal, depois que eu definir a minha cor, eu vou falar que o meu mínimo de altura, né, desse cara aqui, vai ser aí de 60 pixels, tá? Então, salvo. E agora eu vou aplicar a propriedade que a gente aprendeu bastante, que é o Display Flex, né? Então, eu vou dar aqui um Display Flex, ou seja, agora o logo ficou aí ao lado do meu título, né? E fazendo isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou justificar esses dois conteúdos aqui ao centro, né? Então eu vou dar aí um Justify Content Center. E agora eu quero que o meu título ele fique alinhado, porque assim, por mais que ele centralizou, vocês percebem que o título está um pouquinho aqui para cima, né? Pegando a orelha do lobo. Eu quero que ele fique aqui ao meio. Então para isso eu vou utilizar aí o Align Items Center. Então agora a gente já vê que ele conseguiu ficar estilizado, beleza? E agora também, pessoal, eu vou aplicar um estilo aí pro meu H1, né? Porque ficou o efeito do browser aí, ficou bem feio, né? Então vamos colocar aí o nosso header H1. Então eu vou chamar aqui o header H1. E eu vou passar para eles, pessoal, já pegando aí as nossas fontes que a gente definiu aqui em cima, vou passar a fonte Roboto, tá? Então aqui eu vou aplicar o meu font Family e vou colocar aí Roboto, tá? Do jeito que a gente viu lá no Google Fonts. Então a gente já viu que a fonte mudou. E a cor dele, galera, eu também vou colocar da paleta, tá? Então eu vou colocar essa cor aqui, ó. Vou colocar aqui esse cara aqui, ó, color, tá? Que se a gente vier aqui, ó, na tabela de cores, eu vou dar um Ctrl F, basicamente foi essa cor aqui que eu peguei, tranquilo? Vou voltar lá para o meu documento e a gente já vê aí, então, o nosso header estilizado. E detalhe, pessoal, que eu vou me preocupar apenas com a versão do Desk, porque quando chegar na versão mobile, a gente vai utilizar aí os Media Queries e vai fazer para todos os elementos. Beleza? Uma vez que a gente estilizou o header, agora vamos estilizar aí a nossa navegação. Vamos lá. E para estilizar a nossa navegação, pessoal, eu também vou colocar aqui um comentário, tá? Então eu vou colocar aqui barra, asterisco e vou colocar seção navegação. Beleza? Coloco aqui meu asterisco, fecha minha barra e agora eu vou começar. E a gente percebe, galera, que basicamente, né, aqui a nossa lista ela tá bem colada, né, com o nosso header. Então como que a gente faz isso? A gente vai utilizar aí o nosso margem, né, e para isso eu vou chamar a minha tag nav, onde tem aqui a minha lista. Então eu vou colocar aqui nav e vou passar para ela a propriedade margem. E aí o que eu vou falar, pessoal? Baseado naquele conceito que a gente aprendeu, né, de topo, esquerda, direita e abaixo, eu vou colocar aqui 20 pixels, que é o topo, que é o distanciamento aí do topo, né? Vou colocar 0, que é eu quero que os lados, né, esquerdo e direito ficam zerados, então não quero aplicar margem neles, mas na parte de baixo eu vou aplicar aqui 50
pixels, tá? Então, quando eu fiz isso, olha o que aconteceu, pessoal. Vou até inspecionar aqui, ó, o meu nave. Então, a gente sabe aí que, basicamente, ele aplicou 20 pixels do topo, beleza? No lado, ele não aplicou nada, mas a parte de baixo ele aplicou aí 50 pixels. Foi basicamente o que a gente fez aqui, tranquilo? Beleza, então uma vez que a gente fez isso, agora vamos continuar aí a nossa estilização. E quando eu estilizei agora, pessoal, a parte do espaçamento, agora eu quero estilizar aí a minha lista. E eu sei que a minha lista seria o L. Então o que eu vou fazer aqui? Vou chamar o nave, o L, certo? E vou falar que de início, pessoal, eu quero que ele tenha aí um máximo de largura de 400 pixels, tá? Então vou passar para ele o máximo de largura de 400. Vou centralizar aqui todo o meu conteúdo, né? E a gente aprendeu que para centralizar a gente também pode utilizar aí o margem 0 alto, né? Então fazendo isso, ó, o elemento ele já fica centralizado. E para deixar um do lado do outro, né, na lista, o que eu posso fazer? Também utilizar o display flex. Então eu vou colocar o display flex. Ele vai ficar um do lado do outro. E eu vou dar também um justify content center, né? Beleza, então aqui a gente viu que a gente utilizou aí o máximo de largura, a gente utilizou o margem 0 alto, o flex e o justify content center. Só que uma coisa que a gente pode tirar aqui, galera, que está incomodando, seria essa bolinha aqui, que é o list style, tá? Que é do próprio elemento li. Como que a gente faz isso? Então a gente vai chamar aqui a nossa neve, o li, e eu vou colocar uma propriedade chamada list style, eu vou deixar como none. Tá? Então feito isso, pessoal, basicamente a gente já tirou aquela bolinha do lado, mas ainda tem alguns comportamentos estranhos, né? Ele tá com esse underline aqui embaixo de cada um aqui dos nossos elementos, tá? E como que a gente faz para tratar isso? É bem simples. Se a gente inspecionar aqui, pessoal, dentro da minha LI eu tenho uma tag de âncora, né? Então ela que está fazendo esse efeito. Então o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar um estilo na minha tag A. Tá? Então eu vou colocar aqui nave, tá? O L, LI, A, ou seja, eu estou percorrendo aqui desde o meu nave até chegar aqui na minha tag de âncora, tá? E de início eu vou falar para ela o seguinte, olha, eu não quero ter esse sublinhado aqui, né? Esse underline, então eu vou colocar aqui text decoration e eu vou colocar none, vou salvar e a gente já viu que ele tira o sublinhado aqui embaixo das palavras, tá? E agora eu também vou passar para ele, pessoal, o font family roboto, tá? Inclusive eu posso até copiar daqui, né, do meu header, tá? Então eu vou falar assim que ele vai ter o font family roboto. Então eu salvei, a gente já vê essa alteração aqui. E a cor que eu vou passar para ele, pessoal, é a mesma cor que eu coloquei aqui também no meu H1, tá? Mantendo apenas aí o padrão, mas vocês poderiam colocar outra cor qualquer. Vou salvar, a gente já vê que ele já teve aí um pequeno efeito. E eu quero, pessoal, que eu quero que o meu A ele tenha aí um peso de fonte um pouquinho maior, né? Porque vocês percebem que ele tá bem magrinho, né? Tá bem fraquinho. Então eu vou colocar aqui um font weight, né? E nesse caso eu não vou colocar bold como a gente estava acostumado a fazer, tá? A gente estava acostumado a colocar isso aqui, ó, o bold. Eu vou colocar 600, tá? Eu vou estipular aí para ele ficar 600, tranquilo? Então, galera, a gente tem aí agora já basicamente, né, a nossa navegação. Só que uma coisa que está atrapalhando aqui é que vocês podem ver que ele está bem colado, né? E isso não é bacana. Então, o que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Para minha LI, porque quem tá assim, a gente tem a nossa tag A, né? Mas basicamente a tag A está dentro da minha lista, né? Então para o meu LI eu poderia passar aqui, por exemplo, um margin right, tá? Então eu poderia colocar aqui um margin right de 10 pixels, tá? Então fazendo isso a gente tem agora o distanciamento à direita, tá? E aí, galera, uma coisa que a gente viu no outro era o seguinte: quando eu encostava aqui, ó, vocês podem ver que a cor dele muda, tá? Então como que eu faço isso? É bem simples. Vou voltar lá para o meu código e toda vez que eu quiser, ao encostar o mouse aqui no meu elemento e ele aconteça alguma coisa, mude a cor ou mude a fonte, basicamente eu vou utilizar aí uma propriedade hover do CSS, tá? Então eu vou copiar aqui o caminho do meu A,
E a única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui 2 pontos e vou digitar hover, ou seja, quando eu encostar o mouse, alguma coisa vai acontecer, tá? No meu exemplo, pessoal, eu tenho uma cor que eu também peguei aqui da minha paleta, tá? Que eu vou colocar aqui, e olha, quando eu salvar, olha o que vai acontecer, ó. Então eu encostei e agora a gente já tem aí a nossa navegação estilizada, tá? E assim como o header, pessoal, a gente vai cuidar da parte responsiva no final do projeto. E uma coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte, olha, no nosso projeto, quando a gente clica, o scroll dele, ou seja, a âncora que ele faz é bem suave, né? Então eu vou colocar no contato, ó, ele desce de uma maneira mais lenta. Mas no nosso projeto não, quando a gente clica, ó, ele desce aí de uma maneira seca. Como que a gente faz para tratar isso? Basicamente, pessoal, aqui no nosso CSS Reset, né, que a gente estava criando lá em cima, ele tem uma propriedade chamada Scroll Behavior, né, que a gente vai colocar aí direto aqui dentro mesmo, né, que a gente colocou aí o nosso HTML e o body. Então eu vou colocar aqui Scroll, certo? Behavior, ou seja, o comportamento aí do scroll, e eu vou colocar smooth, né? Eu quero aí um scroll suave. Então olha que bacana. Agora, quando eu clicar em contato, ele vai descer suave. Quando eu clicar em habilidades, vai descer suave. E assim com os demais. Beleza? Então a gente estilizou aí o nosso header e também a gente deu vida aí para a nossa navegação. E bora aí para as próximas sessões. Vamos lá, galera.